Rahim. Em nome de Deus, o Clemente e Misericordioso. Que a paz de Deus esteja com o profeta Muhammad e seus companheiros. Ainda estamos estudando a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que é muito importante para que nós conseguimos estudar o Alcorão e os versículos do Alcorão. Devemos estudar a vida e a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Alcorão ele foi revelado para os céus no Ramadã, no mês do Ramadã, na noite do decreto. Mas ele foi revelado para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam conforme os acontecimentos. Então a vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ela nada mais, nada menos, é linkada totalmente com a revelação do Alcorão. Então, para aqueles que querem estudar o Alcorão, ao que seja estudarem o Islã, o estatuto do Islã, devem estudar a vida e a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Essa é a importância. E nas gravações anteriores falamos da vida antes do nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E ainda hoje nós vamos ter essa parte que vai fazer nós chegar no ano que nasceu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chamado o ano do elefante. E por que foi chamado o ano do elefante? Tudo isso nós vamos compartilhar junto hoje, inshallah. Abraha, que construiu aquela igreja para desviar as pessoas de peregrinar ao ir fazer a peregrinação para Meca, ele construiu aquela igreja no Iêmen, uma igreja grandiosa, com pedras preciosas, falaram que com duas portas, uma porta de ouro, outra porta de portão enorme, grande, de prata, e falaram com duas cruzes, cruz de ouro, uma grande cruz de ouro e uma outra grande cruz de prata. E mandou um dos adeptos dele, do Iêmen, ir para a Meca e fazer um chamado para dizer para as pessoas irem fazer a peregrinação também para a igreja. Ele não tinha declarado ou decidido demolir Al-Kaaba em Meca. Aí o que ele fez? Com tudo isso, o homem que foi fazer esse chamado, os árabes mataram ele lá. E depois outro homem também que foi e, como nós contamos para vocês, defecou na igreja e sujou as paredes, e sujou as paredes que são pintadas de ouro e tudo mais, onde que levantou a ira do Abraha, o governador Abraha, e decidiu demolir Al-Kaaba. Pegou o exército dele e em direção a Meca para demolir Al-Kaaba. Existem muitos detalhes nisso, a gente está deixando de contar esses detalhes para que nós consigamos chegar no nosso objetivo de estudar do dia que nasceu o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam até a morte dele. Porque, como nós falamos, como Deus disse no Alcorão sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disse: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. Ele não fala de si ou da sua própria vontade. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Quer dizer, ele é uma revelação revelada. Então, tudo que foi revelado no Alcorão foi revelado diretamente para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e que ele transmitiu para a gente. E também os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, todos os hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, são revelação revelada, como Allah disse no Alcorão. Não tem como separar, não tem como deslinkar, não tem como dizer isso é um ensinamento e outro ensinamento. Quer dizer, o Alcorão um ensinamento e os ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam verídicos, outro ensinamento. Uma coisa completa a outra. Um exemplo que eu vou dar para vocês: Allah subhanahu wa ta'ala nos ordenou a fazer a oração, mas não tem um versículo no Alcorão que cita o formato da oração. O formato da oração foi ensinado pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Não foi ensinado o formato, como se pratica a oração.
com a quantidade de genuflexões rak'ah, com quantas genuflexões e como feita a genuflexão, que tem o ruku', que tem a prostração, tem o sujud, a inclinação e a prostração, e quais suratas que nós devemos ler, quais são os dizeres que nós devemos fazer. Tudo isso foi através dos ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Voltando então, Abraha, ele decidiu demolir Al-Kaaba e preparou um grande exército, que os árabes naquela época não tinham um governo único, não tinham um império, eram tribais, cada tribo fazia uma aliança com outra tribo e atacava uma terceira tribo. Uma atacava a outra, ou eles tinham alianças com o Império Romano, ou o Império Persa, ou o Império da Etiópia. Então, cada um deles tinha esse tipo de relação, não eram unidos, eram separados. Era o único lugar respeitado e ninguém atacava é a Quraysh, a Meca. Abraha se direcionou para Al-Kaaba. No caminho dele, ele encontrou uma tribo chamada Thuqayf, e o líder da Thuqayf, ele juntou várias tribos e foram defender Al-Kaaba, isso bem antes que ele chegasse no Taif ainda, bem longe da Al-Kaaba, guerrearam, lutaram contra o exército do Abraha, mas não conseguiram, claro, 2 ou 3 ou 5 tribos contra um grande, enorme exército de um império grande. Então ele não vai conseguir. Acabou vencendo aqueles árabes, e aí eles pegaram o líder deles de Thaqif, essa tribo líder, pegaram ele de refém. Quando eles pegaram ele de refém, aí ele falou para Abraha: não me mata, me leva, eu vou ser o seu guia, seu servo, e eu vou te mostrar o caminho para Al-Kaaba. Então não me mata, por favor. Abraha deixou ele vivo e levou ele junto com ele Al-Kaaba. Eles no caminho encontraram várias tribos, algumas se renderam e outras tribos lutaram contra, mesmo sabendo que eles não vão conseguir com o exército de Abraha. Mas era muito, muito importante para eles Al-Kaaba, era um lugar sagrado, era a direção da oração deles, era a direção da peregrinação deles. Cada tribo árabe tinha uma estátua, um deus para eles, um intermediário entre eles e o Criador, entre eles e Deus e Allah. Então eles tinham essas estátuas, então era um lugar sagrado. Qualquer tribo árabe tinha uma estátua em Meca e as outras estátuas que representavam nessa tribo, né? Seja onde que ela mora, aonde que ela habita, né? E aí Abraha chegou até o Taif. Taif é um lugar bem próximo ao Kaaba, e aí o povo do Al-Taif saiu também. Ele achou que eles iam enfrentá-lo, mas pelo contrário eles se renderam e mandaram um homem chamado Abu Rohana com eles para indicar o caminho também melhor, e esse Abu Rohana acabou morrendo no caminho, e os árabes ficaram até o profeta Muhammad 40 anos, quase, ou mais de 50 anos. Os árabes, depois desse acontecimento, quando ele morreu, o lugar que morreu Abu Rohana, próximo a Meca, uns 150 mais ou menos km longe de Meca, os árabes iam lá e jogavam pedras no túmulo dele, porque ele foi um traíra e foi indicar o exército do Abraha e o Abraha a direção de Al-Kaaba. Porque os árabes não gostavam de quem traía, não gostavam de quem indicava. E continuou até chegou em Meca. Quando ele chegou em Meca, é claro, ele mandou um dos conselheiros dele, alguns chamam de embaixador, para os líderes de Meca. Olha, eu não vim aqui, Abraha dizendo, ele ficou bem longe de Meca, se acampou, fez um enorme acampamento lá e esperou o dia do ataque para entrar em Meca e demolir, mas ele começou
já negociar com o povo de Meca. Ele mandou esse embaixador, foi lá no clube, chamado clube, a liderança de Meca, e disse para eles, olha, o Abraham me mandou dizer para vocês que ele não veio aqui para matar ninguém, nem para humilhar alguém, não quer prejudicar alguém. Ele veio apenas para demolir a casa, Al-Kaaba, essa casa, e não quer nada mais que isso. Aquela pessoa que vai enfrentar, aquela pessoa que vai querer ir contra, ele vai morrer e nós vamos guerrear contra ele. Se alguém não se opor contra a minha destruição do Al-Kaaba, nada mais vai acontecer com ele. Aí Abdul Muttalib disse, eu preciso falar com Abraham, para este embaixador. Abdul Muttalib é o vô do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam chama Muhammad, filho do Abdullah, filho do Abdul Muttalib. Então Abdul Muttalib é o vô do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o pai do Abdullah, que é o pai do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E era um grande líder, ele era um homem alto, de barba branca, vistoso, as pessoas respeitavam ele. E ele era o grande líder em Meca. Tinha outros líderes de outras tribos, mas ele era líder dos líderes. E aí o povo, os líderes que estavam no clube, falaram para o embaixador falou, quem é você? Os líderes responderam, este aí o homem mais generoso, este é o homem mais generoso, mais corajoso, ele é o nosso líder, ele alimenta as pessoas, e ele alimenta até os animais, e ele é sempre justo com todo mundo. O embaixador leva ele até o acampamento, e aí chega lá. Eu esqueci uma parte de contar, para vocês entenderem que o Abdul Muttalib foi fazer lá. Quando ele estava chegando perto de Meca, o povo de Meca, eles deixavam os camelos, os cavalos, os gados, os carneiros, os cabritos, em redor da Meca, procurando plantação e água, para ter sítios e eles comer e eles se alimentar esses animais longe de Meca. Então quando ele chegou, ele confiscou tudo isso. O Abraham, quando ele chegou com o exército dele, ele confiscou as propriedades de todo o povo, ou todos os líderes de Meca. E o Abdul Muttalib tinha 200 camelos, ele confiscou também. Muitos camelos ele confiscou. Não sei exatamente se é 200, mas se falam 200 camelos. Quando ele chegou, Abdul Muttalib, até o acampamento, ele mandou ele esperar, entrou o embaixador na tenda do Abraham e disse para ele que é outro líder deles, do povo de Quraysh, e ele vai falar com o senhor. E ele contou as características dele, as qualidades dele, que ele alimenta, que ele é generoso, que ele é justo. Falou, então manda ele entrar para ver o que ele tem, qual a negociação que ele vai ter comigo sobre Al-Kaaba. Ele é o grande líder. Então ele falou, entrou. O Abraham tinha um trono na tenda. Ele sentava no trono, tinha um tapete grande no chão, que qualquer um que entrava para falar com ele, ou ele ficava de pé perto da porta, ou ele sentava no tapete, no chão. E ele ficava no trono, ninguém se aproximava nele. Aí o Abraham sentado naquele trono, ele entrou. Quando ele entrou e ele viu o Abdul Muttalib, e disse, olhou para ele e sentiu que ele é um homem grandioso, um homem de respeito, e ele entrou no coração dele o respeito desse homem. Aí ele levantou com um homem alto, vistoso, com barba branca, grande, com todo respeito. Aí o Abraham teve que levantar, ele sentou, os soldados e os guardas mandaram o Abdul Muttalib sentar no chão, no tapete, sentou. Só que Abraham sentiu que não poderia
fazer isso, ficar ele no trono e deixar Abdul Muttalib, um homem daquela idade, líder, sentado no chão sozinho. Lembram que eu falei que Abraão é muito inteligente, ele é um político. Quando o Najashi, o rei, queria atacar ele, ele mandou a terra, mandou uma parte do cabelo dele, mandou também mandou a terra, mandou uma parte do cabelo e mandou também sangue dele. E disse para ele acabou com a guerra com uma ideia hiper inteligente. Então, quando ele viu Abdul Muttalib, ele saiu do trono dele e foi lá, sentou perto dele. E claro que eles não falavam a mesma língua. Ele é da Etiópia, o outro é árabe, né? Então tinha um tradutor, intérprete entre eles. Aí perguntou pro tradutor, pergunta para ele o que ele quer, por que ele veio aqui. Aí ele perguntou para ele, para o Abdul Muttalib. Abdul Muttalib disse, eu vim para cá para pedir algo que foi confiscado pelo senhor, pelo rei, que são os camelos que eu tinha na minha fazenda, no meu sítio. O senhor confiscou. Eu vim só para pedir que o senhor devolve para mim. Aí o intérprete, o tradutor, falou para o Abraão, para o rei. O rei estava sentado no chão, ele levantou. Falou para ele assim, fala para ele, quando ele entrou, respeitei ele bastante. Eu pensei que ele ia entrar aqui e falar comigo sobre Al-Kaaba, sobre a direção da religião deles, sobre a casa sagrada deles, ou algo mais importante deles, negociar comigo, dizer algo para mim não fazer isso. Ele vem falar para mim sobre 200 camelos, sobre os camelos dele. Falou para ele, ele tinha esse respeito, eu não tenho mais esse respeito por ele. Eu me enganei pela entrada vistosa dele. Aí ele falou, claro que ele traduziu tudo isso para o Abdul Muttalib. Abdul Muttalib disse para ele assim, eu sou o senhor desses camelos, eu sou o dono desses camelos, mas a casa tem um senhor e tem o seu dono que vai proteger ela, vai fazer de tudo para ser protegida. E claro que isso uma fala que ficou muito famosa até hoje em dia, que todo mundo fala, repete isso bastante, Ana Rabbul Ibil wa ahmiha wa lil Ka'bati Rabbun yahmiha. Então, essa foi a fala do Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, claro, pediu a permissão, o Abraão permitiu que ele pegasse os camelos dele, falou, devolve os camelos dele com desprezo, né? Tipo, puxa vida, veio aqui falar sobre alguns camelos, ele é o rei, né? Eu pensei que ele ia falar sobre a casa sagrada dele, né? Então, devolveram os camelos e ele foi até Meca. Claro, o povo de Meca, todos esperando Abdul Muttalib para ver a negociação, para saber o que vai acontecer, esse exército nunca viram igual, esse ataque nunca viram igual, o que vai acontecer com a gente, com as nossas casas, com a nossa cidade, com, desculpa, a nossa casa sagrada. Ele chegou, Abdul Muttalib falou, nós não vamos poder se defender contra este ataque, este rei. Todos vocês vão ter que subir. Claro, Al-Kaaba, como eu tinha contado para vocês, ela não vale. Em volta dela só tem montanhas, cheia de montanhas e cavernas e vales pequenos, e chamado em árabe shi'ar, quer dizer, ruas pequenas. Aí, quando Abdul Muttalib disse para o povo, sobem para as montanhas, deixem as casas, deixem a Meca, que nós vamos pedir para Allah que proteja Al-Kaaba. Todo mundo fugiu, todo mundo saiu. Abdul Muttalib foi até a Meca, até Al-Kaaba, segurou na porta da Al-Kaaba e suplicou para Deus para que, ele disse, eu protegi a minha propriedade. Ó Senhor, protege a sua propriedade da maneira que o Senhor acha melhor. E também ele subiu. E aquele líder que veio junto, que lutou contra, no começo, que a gente falou de uma tribo chamada Thaqif, o que ele fez? Ele fugiu também, e subiu nas montanhas. Ele fugiu de Abraha e foi para as montanhas. Aí, agora, vai começar o ataque. O exército de Abraha tem elefantes treinados. E o líder desses elefantes
o elefante maior deles tinha um nome chamado Mahmud. Talvez Mamut, alguma coisa. Então, mas eles chamavam de Mahmud. E ele que era treinado para dirigir e direcionar e guiar os elefantes. E eles ficavam em cima dos elefantes com o ataque deles. Quando ele ordenou o elefante a ir em direção de Al-Kaaba, ele desobedecia, ele sentava no chão. Aí ele mandava ele se direcionar em direção da terra do Sham, ele ia. Direcionava ele voltar para o Iêmen, ele ia. Mandava ele ir em direção de Al-Kaaba, ele sentava no chão. Nisso, as pessoas nas montanhas, esperando o ataque, olhando o que vai acontecer com as nossas casas, com a nossa cidade, de repente o céu fica escuro, muito escuro. Eles olham para o céu cheio de aves, muitas aves. Aves que parecem as andorinhas, ou maior um pouco das andorinhas. Foram no sentido ou em direção daquele exército. Cada ave carregava 3 pedras. E essas pedras, como Allah disse no Alcorão, trouxeram elas de um lugar chamado Sijil. Sijil é um lugar do inferno. Allah mandou. E eles atacaram aquele exército. Ao atacar aquele exército, eles jogavam a pedra dessa pedra de Sijil, que é uma pedra maior que a lentilha, menor que o grão de bico. Então, ela é uma pedra bem pequenininha. Quando ela tocava na cabeça da pessoa, no ombro, em qualquer lugar do corpo, tipo, hoje é importante entender isso, tipo, corona é um vírus que não dá para ver com os nossos olhares, tem que ter microscópio, e olha, o microscópio tem que ser muito profissional, não é qualquer tipo de microscópio. É um vírus insignificante, mas olha o que faz com as pessoas, mata as pessoas, leva as pessoas para o hospital. Então essas pedras que foram mandadas de Deus, com essas aves carregando essas pedras, uma no bico e 2 nas patas, nos pés, nas mãos das aves, né? Carregava 2 e uma. Cada ave carregava 3 pedras. E jogaram em cima desse exército. Quando tocava nesse exército, que seja no ombro dele, na cabeça dele, em qualquer lugar do corpo dele, caía os membros. Caía todos os membros daquele soldado, nos cavalos, em tudo. Então, voltando, porque caiu o fone de ouvido, e aí a gente vai continuar com o nosso assunto. A nossa equipe aqui, especialista, meu filho, meu sobrinho, eles resolveram o problema, vão resolver o problema. Então, voltando, essas aves que Allah mandou, com essas 3 pedras, atacaram esse exército, e cada ave carregava 3 pedras, uma no bico, 2 nas mãos, e atacava. E como Allah disse, essas pedras vieram de um lugar chamado Sijil, como tinha mencionado para vocês, e que é o Sijil, um lugar do inferno. Allah mandou, subhanallah, essas aves, louvado seja Ele. Como eu tinha comentado com vocês, um grande exemplo hoje, o vírus corona. Olha o que aconteceu com um vírus invisível, tão insignificante, não insignificante com seu efeito, com seu tamanho, não tem vida, e olha o que ele está fazendo com os seres humanos, levando para o hospital, levando para o túmulo. Isso é com a permissão de Allah, com a permissão de Deus. E seja ele foi fabricado pelos homens ou não, mas é um soldado de Allah subhanahu wa ta'ala. E essas aves carregavam essa pedra, que era maior que a lentilha e menor que um grão de bico, e atacava esses soldados. Quando ela tocava no soldado, seja em qualquer lugar do corpo dele, ele se derretia, caía os membros dele e morria. E como também foi atacado Abraão foi atacado, ele fugiu.
com alguns soldados em cima de um cavalo, e aí ele foi atacado também, e foi caindo os membros dele, caía até um dedo, aí depois caía outro dedo, aí depois caía a mão, depois caía a orelha dele, no caminho, até ele chegou no Iêmen. Allah fez ele sofrer até lá, não chegou até a casa dele, e ele morreu. E assim que Allah subhanahu wa ta'ala defendeu a casa sagrada Al-Kaaba. E como Allah destinou ao Corão, quem conhece a surata, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Você não viu o que Allah fez com os donos do elefante? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Allah subhanahu wa ta'ala, você não viu o que Allah subhanahu wa ta'ala fez? Tarmihim, só para dizer as palavras que estão na surata, Tarmihim bihijaratin min sijil, atacou eles com pedras que vieram de Sigil. Sigil é um lugar, como os intérpretes do Alcorão falam, os interpretadores os que interpretam, os que traduzem o Alcorão, ou interpretam o Alcorão, falaram que é Sigil, um lugar em Jahannam, no inferno. Então, atacou Allah subhanahu wa ta'ala. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Asfim igual um papel mastigado, o papel de uma árvore, ou folha de uma árvore, desculpa, não é papel, uma folha de uma árvore mastigada e jogada. Então, como ela fica? Fica assim, que você pode desmanchar ela. Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre esse exército, o que Allah fez com ele. E assim que Allah subhanahu wa ta'ala defendeu Al-Kaaba desse exército. Inshallah, nas próximas gravações, vamos continuar sobre o nascimento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por isso que este ano foi chamado o ano do elefante, por causa desse elefante que dirigia ou guiava os outros elefantes do exército de Abraha, que queria demolir, que queria destruir Al-Kaaba. Então, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasceu neste ano, o ano do elefante. Barakallahu fikum. Inshallah, até a próxima gravação.